Muito bem, meus amigos, aqui a gente vai fazer uma apresentação a respeito de curativo compressivo utilizando uma bandagem israelense, a famosa Israeli Bandage, e na sequência com uma atadura convencional para mostrar que é possível sim fazer com um material mais simples, né, de fácil acesso a todo mundo. No meu exemplo aqui de vítima, a minha filha vai colaborar aqui com nós e já vai servir para responder aqueles questionamentos que o pessoal me faz com relação a se é possível fazer essa técnica em crianças. Então já vai facilitar porque explica para ambos os casos, tá? Praticamente não tem diferença entre adultos e crianças, a não ser o manejo, né, propriamente dito, do atendente. Porque às vezes tem fatores psicológicos ali envolvidos, como a agitação da criança por choro, enfim, a gente sabe que o comportamento da vítima pediátrica pode se tornar um pouco, né, mais acentuado, digamos assim, mais agitado do que no adulto. Então, vamos partir da premissa que o cenário está seguro, eu estou, né, paramentado, devidamente seguro. Aqui é só a demonstração da técnica mesmo, mas não esqueçam sempre do princípio da segurança. Então, partimos da ideia de que o sangramento está nessa região aqui. Geralmente, as vítimas têm, claro que vai depender da circunstância, mas elas têm o reflexo de defesa para procurar já controlar essa hemorragia, então provavelmente a mão da vítima já está posicionada. Se não tiver também, a gente vai fazer este papel inicial, certo? Se eu tiver um segundo atendente, um terceiro atendente, né, socorrista na cena, este pode já fazer a compressão ali com uma compressa, uma gaze, uma atadura, né, que seja enrolada de tal forma a fazer uma compressa. Se eu estiver sozinho, eu, o mais rápido possível, tendo a Israeli Bandage, eu vou pegar ela e lembrando, para quem não é habituado a ela, não conhece a Israeli, ela possui uma espécie de uma compressa aqui numa das pontas dela, certo? Que vai facilitar a criar um volume maior e facilitar essa questão da preensão, tá? Então, esta porção aqui da compressa vai diretamente em cima, pode tirar a mão, vai diretamente em cima da lesão. E eu já posiciono as mãos de tal forma que eu fico já em cima da lesão, fazendo uma compressão manual. Percebam que a manopla de torção ou de tração da Israeli Bandage fica aqui nessa região. Obviamente que eu vou ajustar de acordo com o tamanho do ferimento, né, e de acordo com o tamanho aqui que pegue a porção da compressa da bandagem, certo? Então eu faço esse primeiro movimento e existe uma questão bastante interessante que vocês vão entender ao final desse vídeo. Eu posso levantar o braço da vítima. Se a vítima estiver lúcida, orientada, colaborativa, ela mesma pode erguer o braço ou deixar ele, né, erguido assim, e se não tiver essa condição, tendo segurança, não tendo contato aqui com patógenos sanguíneos, né, com fluido corporal, secreções corporais, sangue, etc., eu posso fazer essa movimentação e deixar o braço aqui. Se eu tiver o segundo socorrista, o segundo atendente, ele faz esse controle, tá? Pode fazer esse controle aqui, ok? Então fica a critério da situação. O que a situação impor para vocês, vocês vão se adequar a ela, ok? Então, deixo o bracinho ali para cima, faço a pressão inicial, essa compressão inicial com uma das mãos. Vai depender da habilidade de vocês, tá? Em usar esta ou aquela mão, se eu estou do lado de lá, do lado de cá, pela frente da vítima, por trás da vítima. Então, agora eu passo por baixo aqui da axila, né? Por baixo do braço da vítima. Perceba que eu estou fazendo um movimento cruzado. Então a lesão está lá, eu trago para o outro lado. Vira mais de frente lá. Ó, eu trago para o outro lado, certo? Então, mantendo a pressão, passo debaixo da axila. Cuidado com a questão do cabelo, para não pegar junto, senão na hora da torção pode causar um desconforto importante lá na vítima,
certo? Então é tudo uma questão de manejo. Ó, a minha outra mão, essa aqui eu acabei de tirar. Aquela outra mão que sobra lá atrás, eu já posso fazer, enquanto eu puxo, substituo ela, eu já posso fazer a pressão manual, certo? Além aqui da bandagem, da atadura, que é elástica, eu já faço com a outra mão lá, ok? Passo por dentro da manopla aqui de torção, de tração, e dou uma esticada aqui na bandagem. Estiquei a bandagem, vou lá com a mão também. Okay? Tem muita gente que prefere, né, não utilizar a mão. Eu gosto de mantê-la ali porque garante ainda uma pressão ainda grande, tá? Ó, vou lá, estico e tal. E aqui a grande pergunta. Eu passo uma vez só aqui dentro, no caso aqui eu já passei duas, né? Mas eu passo uma vez, duas, três, quantas vezes vocês acharem que é necessário para dar firmeza. Não existe uma regra aqui na bandagem. Tem situações que eu consigo passar uma vez e já fazer a tração. Tem vezes que eu posso duas, três vezes sem o menor problema. Como se trata de um paciente pediátrico, acaba sobrando, por conta da estrutura, né, física, acaba sobrando um pouco aqui de bandagem. Então eu posso fazer duas voltas sem problema e cada volta dessas eu faço uma pressão um pouco maior aqui, puxando. Fiz duas voltas, agora chega a hora de eu fazer a tração, ou seja, o movimento contrário. Eu estava trazendo para cá e agora vou trazer para este lado aqui, fazendo pressão, certo? Então eu vou levar lá para o outro lado. Neste momento, ele possui uma espécie de uma chapinha plástica ali dentro da bandagem. Neste momento, quando eu faço o movimento contrário, ele vai e pressiona lá em cima da lesão. Então ele é um curativo compressivo, justamente por conta dessa condição, além da bandagem elástica. Tá? E agora só termino, passando por cima mesmo, eu não passo mais por dentro, porque já existe fita ali, já existe o lastro, né, ou a bandagem passando ali por dentro da manopla. Então eu só passo por cima mesmo, mantendo ainda essa pressão. Tá? Eu não folgo essa pressão em momento nenhum. E aí muita gente questiona, tá, mas Augusto, não vai causar asfixia na vítima, não vai interromper o fluxo sanguíneo? Não, vocês já vão entender o porquê. Aqui na outra ponta, percebam que tem um clipe, e este clipe, né, uma espécie de um engate, esse clipe vocês vão usar simplesmente para prender, tá, a bandagem lá atrás. Então, deixa eu só prender aqui. É só fixação mesmo, bem simples. Se fosse uma atadura convencional, vocês simplesmente colocariam por baixo, né? E agora, o que vai acontecer? Só gira um pouquinho o corpo, lá para a câmera, aí. Ela está com o braço de pé, levantado, né? Quando a gente baixar aqui, toda essa porção vai ser puxada para cá, levando a um aumento ainda da pressão. Então, além da questão elástica da atadura, da bandagem, além da torção que é feita, levando aquela chapa a aumentar a pressão, ainda tem mais esse fenômeno aqui de alavanca que vai puxar, né, graças a esse movimento do braço. É obrigatório fazer isso? Não, não é obrigatório. Nada diz que deve ser feito dessa forma. Mas é um bizu, né, um macete aí que a gente utiliza para facilitar ainda mais. Principalmente quando nós não temos a Israeli Bandage e a gente tem uma atadura convencional, né? Então vai facilitar bastante essa pressão direta no local. Lembrando, isso aqui é uma compressão, é uma pressão direta através de um curativo compressivo. O curativo é utilizar de algum meio, né, utilizar de um equipamento, de um dispositivo, de um aparato para gerar a pressão. Okay? A atadura também é um curativo compressivo, porque eu estou utilizando de algum recurso para gerar pressão, certo? E de forma temporária, neste caso. Então é um curativo temporário compressivo, ou compressivo temporário. E aqui, observem o seguinte, eu tenho o fluxo da artéria carótida ainda mantendo irrigação lá para o encéfalo da vítima. A traqueia, embora pareça aqui, mas ela está livre. Está doendo aqui? Não. Está desconfortável?
Não muito. Não muito desconfortável, um pouquinho só desconfortável, óbvio, né? Pela questão da pressão que é gerada ali, mas isso não machuca, ou seja, não gera mais dano à vítima, ao que ela já tem. Então, eu não posso prender aqui o fluxo e nem da traqueia, senão eu causo uma asfixia mecânica e aqui também interrompo o fluxo sanguíneo, porque lá, muito provavelmente, eu já estou pegando na artéria carótida dela, certo? Tudo vai depender da posição final e a pressão que foi exercida e tudo mais, o tamanho do pescoço e etc. Mas eu interrompendo o fluxo carótido aqui, eu preciso obrigatoriamente a ter o outro lado com fluxo ativo. Do contrário, essa vítima vai entrar em colapso circulatório, colapso ventilatório, respiratório e vai ter uma PCR, uma parada cardiorrespiratória. Portanto, é muito importante isso. Eu não posso fazer a pressão aqui dos dois lados. E esse é um erro bastante comum daqueles que estão começando agora, estão aprendendo ainda sobre algumas, digamos assim, hemorragias especiais, né? Porque essa é uma condição que a gente chama de condição especial, né? Quando foge dos membros superiores e inferiores, né? Tem uns detalhes a mais que a gente precisa ficar atento. Então, jamais, em hipótese alguma, vocês fazem pressão em ambos os lados do pescoço. Aí vem uma grande, vou aproveitar essa deixa aqui, e vem uma grande pergunta também que muitos fazem. Tá, e se eu tiver, por exemplo, aquele corte característico, que é a degola, né? Aquele corte característico de cerol, né? Das linhas de cerol, onde pega aqui e aqui. Ela, por si só, é uma emergência declarada. Uma situação dessa é, de fato, uma emergência declarada e é literalmente correr contra o tempo. Inclusive, poucos segundos, né? Então, a primeira pessoa que tiver ali, ela precisa interromper com a maior eficácia possível esse fluxo sanguíneo. Porém, eu estou diante de um dilema. Se eu apertar os dois lados, interrompe o fluxo cerebral e ela vai ter um colapso circulatório. Se eu interromper um lado, eu ainda mantenho o outro. Então, é uma questão de botar na balança o que compensa mais. E neste sentido, o que compensa mais é eu fazer a troca, a substituição de lado. Eu sei que isso pode parecer, né, estranho, eu sei que pode levantar muitas outras dúvidas, mas a gente está diante de uma emergência declarada que, se nada for feito, ou for feito de forma errada, vai agravar o quadro e a gente vai perder essa vítima. Se eu não fizer nada, a vítima vai morrer. Se eu fizer dos dois lados, a vítima também vai morrer. Então, o menor dos problemas, ou seja, o menos pior, né, que a gente costuma usar, é fazer este intercâmbio, tá, de pressão. Observem se realmente está no leito carotídeo, né, no leito carótido, porque se não tiver, perfeito, né, para nós é o melhor cenário. Agora, se estiver no leito carótido, infelizmente é isso. Vocês estão diante, inclusive, de um potencial de morte muito grande. Tá? Então, tanto é que dificilmente as equipes de atendimento, tá? Equipes de atendimento, ou seja, que existe uma base, existe uma central, um quartel, né, que seja do Corpo de Bombeiros, enfim, mas uma unidade de resposta à emergência, dificilmente, não é impossível, mas dificilmente atende esses cenários com a vítima em vida, com sinais vitais, justamente pelo tempo-resposta, quando não tem ninguém fazendo lá no cenário. Assim como ocorre em outras, né, emergências hemorrágicas, mas aqui principalmente, porque envolve dois fatores importantes, que é o X, justamente a questão da exsanguinação, e a letra A, que é o airway, né? Ou seja, vias aéreas. Então eu tenho uma interrupção aqui de recebimento de fluxo sanguíneo cerebral, a perda do volume sanguíneo do sistema circulatório e ainda eu tenho o problema da via aérea, né? Que, enfim, ele pode estar fazendo aspiração desse conteúdo, ele pode ter uma obstrução parcial ou total da via aérea, ali na porção da laringe, da glote, enfim, e eu tenho, de fato, uma emergência declarada. Então, quanto mais sorte eu tiver naquele cenário ali, melhor para ambos,
para eu atender e para a vítima, que é a taxa de sobrevida dela. Agora, dificilmente, repetindo, dificilmente uma equipe de atendimento com uma unidade que fique a uma distância, né, quando existe esses dois locais, ou pode até ser um, né, desde que ninguém faça nada na cena, mas quando eu tenho o corte nos dois leitos carotídeos, a chance de óbito é muito grande. Eu não vou colocar números aqui, até porque não existe uma estatística fiel a isso, mas a gente sabe, em estatísticas corriqueiras nossas, né, de atendimento, estatísticas nossas, profissionais, a gente sabe que a chance de êxito, né, e a chance de sobrevida nesses cenários é muito reduzida. Ok, galera? Então, deixa comentários aqui caso tenha alguma dúvida relacionada a isso. E na sequência, terminou esse aqui, a gente vai dar seguimento com a utilização de atadura convencional, ok? Bom, aqui então a gente vai fazer a apresentação com uma atadura convencional. Neste caso aqui eu estou utilizando duas, uma para fazer o enfaixamento, né? E a outra para simular como se fosse uma gaze, uma compressa, enfim. Então é só pegar ela e dobrar, fazer o Z-fold, né? Que é dobrar uma por cima da outra, ou enrolar, enfim, mas como se fosse um pano qualquer, limpo e seco. Tá? Então este pano vai ficar posicionado, essa compressa, a gaze vai ficar posicionada ali em cima do ferimento. Se a vítima tiver condições, né, tudo vai depender, ela mesma faz essa preensão enquanto eu vou ajeitando esse material. Se não, eu preciso criar a minha destreza aqui, o meu manejo de acordo com a circunstância. Então, costumo já pegar um pedaço da atadura, tá? Daí é uma questão minha, pode soltar. Ó. Pego o pano, se a vítima já não tinha uma, já coloco aqui, ó, em cima, tá vendo? Só peguei, coloquei, tá? E já toco lá em cima da lesão, certo? E mantenho pressionado. Levantar o braço, aqui eu posso segurar e pegar o braço para levantar, ou se a vítima já consegue fazer isso. Tá? Mesma coisa de antes. Ó, passo lá, aqui eu mantenho a pressão na minha mão, e agora eu vou substituir. Ó. Troquei, mantenho pressão com aquela mão aqui. Ó. Aperto, troco, mantenho pressão. Vou lá para trás, troco a mão, mantenho pressão. E toda vez eu puxo, certo? Que é justamente para criar um mecanismo de compressão ali em cima. Ó, mantenho lá. E aqui já está bem apertado. Tá? Causa um desconforto na vítima, mas ninguém diz que era para ser confortável. Né? Isso aqui é para salvar literalmente a vida dela. Então, sobrou aqui a atadura. Vamos abaixar o braço naquele mesmo mecanismo. Ó, baixo o braço, toda essa porção aqui vai ser tracionada, vai aumentar ali a pressão na região sangrante. Só vou terminar aqui, de fixar a atadura e tá pronto o curativo compressivo com a atadura. Só vira um pouquinho, aí, ó, passagem de ar, tá respirando legal? Tudo bem? Tá doendo? Não. Tá desconfortável? Não. Não tá desconfortável também? Não. Esse aqui tá mais confortável que a bandagem israelense. Ó, viu? Então é uma opinião de uma vítima. Né? Então, claro que cada dispositivo tem a sua particularidade, a sua característica. Aquela lá, por ela ter uma talinha rígida, ela vai causar um desconforto, mas eu garanto para vocês, as vítimas vão agradecer vocês no futuro. Tá? Elas não vão estar preocupadas com aquele padrão de dor ali. Elas querem ser salvas. Tá? Então, passagem da carótida e o retorno da jugular também, que é veia jugular, não artéria jugular, né? Da artéria carótida, passagem de ar, tudo certo, tá feito aqui, transporte rápido para o hospital, né? Acionamento do serviço de emergência, se vocês não são o próprio, e se for, transporte rápido. Ok, galera? Então, deixe comentários, sobrou alguma dúvida, vejo vocês até a próxima apresentação. Forte abraço a todos, valeu!